chamados. Não envergonhem o chamado de Deus na sua vida. Não envergonhem o evangelho. Não faça com que Deus, a cada dia mais, perca a credibilidade. O incrédulo é incrédulo, mas se depender de nós, para o incrédulo dizer: nunca serei crente, nunca irei numa igreja, nunca servirei a Deus, nunca me arrependerei dos meus pecados, isso é muito feio para a igreja. Entenda que é um pedido: rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Então entenda, ele não vai solicitar para ele, e daqui a pouco a gente entende melhor isso. Ele está rogando pelo bem da igreja e pelo bem do evangelho. Andem com humildade. Isso aqui não existia na cultura grega, nunca. Para o romano, me ajuda aqui. Para o romano, humildade é vergonha. Para o romano, paciência era fraqueza. Aí Paulo vem e diz: você torna digna a sua vocação quando você tem humildade. Foi Cristo e o cristianismo que originalizou a humildade. A expressão humildade veio originalmente do cristianismo. Depois Paulo continua com mansidão. A mansidão é a docilidade do forte, é o ato de estender-se. Por isso você, na sua versão pode estar diferente, como longanimidade. Mansidão com longanimidade, estender a paciência. E quando chegar no limite, pastor, tu volta para o começo, aí começa a estender a paciência. Isso valoriza, dignifica o evangelho diante das pessoas, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar é ser suporte, ajudar a não cair, ajudar a chegar do outro lado, em amor. Porque tem gente, irmão, que só sendo crente para suportar mesmo. Tem os xiitas e a gente tem os xaatos. Mas é como a gente disse: se eu não fosse crente, irmão, eu já tinha dado murro na sua cara, irmão, mas eu sou crente. Eu sou crente e a gente conversa depois. Então, em amor, dignificar a nossa chamada, com humildade, com paciência, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. De novo, versículo 3. Procurando guardar, não é automático, procurando guardar a unidade do Espírito. Eu não gero unidade na igreja. Por que nós não temos só um pastor? Nós temos o que chamamos de vice-presidentes, que é uma palavra pesada, né? Eu gosto mais de copastor, pastor auxiliar. Mas no estatuto está vice-presidente, que coopera na diretoria da igreja. Mas por que não é só um? Porque o que um não consegue, o outro vai fazendo. O que o outro não consegue, o outro vai fazendo. A gente vai procurando manter o vínculo, a unidade do Espírito. O Espírito é quem gera a unidade na igreja. Está no versículo 3. O Espírito gera unidade na igreja. E o que a igreja faz? Guarda, preserva a unidade. Então, no versículo 1 e 2, eu sou convocado por Paulo a manter a dignidade da minha chamada, a dignidade do evangelho. No versículo 3, eu sou convocado a preservar o que o Espírito faz. E o que o Espírito faz? Une. Se você ler a carta aos Efésios, Paulo fala que ele uniu judeus e gentios. O que é gentio, né? Gentileza, é todo aquele que não é judeu. Então ele diz: Deus uniu judeus e gentios. O Espírito opera a união, irmão. Judas o Zelote e Simão o Zelote e Mateus em Atos 1, tudo orando no mesmo cenáculo, congregando na mesma igreja. Não daria certo não, irmão. O Zelote era o cabra da faquinha que andava procurando quem servia a Roma. Mateus servia a Roma, cobrador de impostos. Aí estava lá o eleitor de Lula e de Bolsonaro na mesma igreja, orando em paz, dando glória a Jesus para ser cheio do Espírito. Quem é que une esse tipo de gente na mesma igreja? Só o Espírito. Porque se dependesse de nós, eu não estaria ali, você não estaria aqui, fulano vai estar lá.
Vou não. Pastor vai estar lá? Vou não. Vai sentar naquela cadeira? Não sento perto dele. A gente é assim. Só que eu sou convocado a preservar a unidade do Espírito. Se o próprio Espírito une pessoas diferentes na igreja, por que eu quero ser tão diferente ao ponto de querer quebrar aquilo que o Espírito Santo fez na igreja?